A paz do Senhor, nós vamos continuar hoje com o estudo de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Quem foi Mateus? Mateus também é chamado de Levi. Mateus, ele cobrava impostos e ele era mal visto pelos próprios judeus. Por quê? Porque ele era um judeu cobrando de judeu. E ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. No capítulo 9, nós podemos ver essa chamada de Mateus para seguir a Jesus. E ele mesmo narra isso. Como é dividido o Evangelho segundo Mateus? Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso? São aqueles evangelhos que narram os fatos de uma maneira parecida, semelhante. Inclusive, nós já vimos que Mateus provavelmente se baseou no livro de Marcos, porque muitos versículos citados em Marcos estão presentes em Mateus. E o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro do que o de Mateus. O começo do Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, ele vai nos apresentar quem é Jesus. Por ser judeu, Mateus vai escrever para judeus. E o que ele vai falar? Ele vai falar para os judeus que aquilo que foi prometido antes, no Antigo Testamento, vai finalmente se cumprir, vai chegar, o rei chegou, o Messias chegou, o Senhor chegou. E repetidamente ele vai se referir a Jesus como filho de Davi, por quê? É uma referência judaica. Davi foi o grande rei dos judeus. Eis aí o filho de Davi, o descendente de Davi. Jesus é apresentado então como características de judeu, como essencialmente um judeu, porque Mateus estava escrevendo para os judeus. É diferente de Paulo, quando ele escreve suas epístolas, que ele está querendo alcançar um povo determinado de uma determinada cidade. Mas Mateus, ele quer alcançar os judeus, ele quer comprovar que aquelas promessas da vinda do Messias, que tinham sido faladas, prometidas, já visualizadas pelos profetas do Antigo Testamento, estava finalmente acontecendo. O Senhor, ele vai usar Mateus para escrever sobre o Sermão da Montanha, que foi algo muito importante, impactante para o povo naquela época. Os capítulos 5 a 7 vão tratar do Sermão da Montanha. Depois nós vamos ver no capítulo 10 instruções para os apóstolos, para aqueles que estão seguindo Jesus, para aqueles que estão próximos a Jesus e serão então instruídos por Jesus. No capítulo 13 nós vamos ver parábolas. Mateus vai estar contando para nós as parábolas que Jesus fazia uso para poder explicar para o povo sobre as coisas do reino de Deus. A que se comparava o reino de Deus? Como seria o reino de Deus? Que reino era esse? Profetizado e esperado. E as parábolas, elas vão explicar de uma forma simples, de uma forma objetiva, para que o povo venha a entender. Vai ser algo claro, objetivo e simples. Jesus usa linguagem simples, usa comparações muito simples, para que o pescador, para que o camponês, para que as pessoas que não tinham aquele conhecimento, que não tinham aquele estudo, pudessem compreender. Depois o Senhor ele vai falar sobre a vida em comunidade. Isso vai acontecer no capítulo 18. E depois, do capítulo 24 a 30, Jesus vai falar acerca do final dos tempos. O reino vindouro, o final dos tempos. Como que vai ser? E Jesus já vai falar disso. Algumas pessoas pensam que somente no Apocalipse nós vamos ter uma visão do futuro, do fim dos tempos. Mas em Mateus, Jesus já começa a falar, Mateus vai nos apresentar essa visão de Jesus. E no capítulo 23 especificamente, Jesus vai apertar alguns. Ele vai falar acerca dos mestres da lei e dos fariseus. Falando como estes, muitas vezes são hipócritas, muitas vezes fazem exatamente o contrário daquilo que Deus quer, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus imaginou. E eles que deveriam ser exemplos, os mestres da lei, eles são justamente aqueles que mais atacam o ministério de Jesus, que mais são contrários àquilo que é o projeto de Deus.
E Jesus então vai falar palavras muito duras. E Mateus vai fazer questão de colocar isso no capítulo 23. Por quê? Lembre-se, Mateus ou Levi, ele está falando para os judeus. A mensagem dele é direcionada para os judeus. Olha, o Messias que vocês esperavam veio, está aqui, ele chegou. É o filho de Davi, é o filho do Senhor. Davi aqui vai tipificar o quê? O projeto de Deus, que foi o rei, que foi aquele homem segundo o coração de Deus. E por isso, Jesus vai ser tão chamado de filho de Davi no Evangelho de Mateus. Ele está falando para os judeus. Ele está falando, olha, creiam, porque tudo que foi prometido está acontecendo. E Mateus fala para nós, creia, porque o que Deus prometeu já está acontecendo. Já está às portas, vai acontecer na tua vida, vai acontecer na minha vida. Ele traz a existência, ele cumpre o que ele promete. Tudo que anteriormente foi projetado, porque o Antigo Testamento é a sombra do que virá, o ápice, a culminância da Bíblia é o Novo Testamento. O Antigo Testamento é longo, é detalhado, fala de muitas coisas importantes, mas o ápice, o ponto principal, o ponto importante da Bíblia é a chegada de Jesus. E o Evangelho de Mateus vai nos apresentar essa chegada de Jesus. Vai falar da genealogia, vai falar do nascimento. Por que Jesus vai nascer naquela cidade? Por que Jesus vai estar ali naquele momento? Por que ele vai vir numa manjedoura? Quem é a mãe? Quem é o pai de Jesus? E Mateus vai fazer então essa apresentação inicial. Por isso é o primeiro livro. E depois ele vai falar do Sermão da Montanha, ele vai falar das parábolas e ele vai nos apresentar o ministério de Jesus de uma forma bem detalhada. Depois nós vamos ver, Marcos é um livro que vai ser muito semelhante e Lucas vai ser semelhante com algumas características a mais. E João vai ser totalmente diferente, não vai ser evangelho sinótico. Acabamos então aqui o Evangelho de Mateus, eu te convido a ler o Evangelho. Se você já leu, eu te convido a reler. Toda vez que nós relemos um livro da Bíblia, nós entramos em contato com algo que nós não prestamos atenção. E Deus fala algo diferente ao nosso coração. Amém? Espero que vocês tenham gostado e tenham sido abençoados. Estejam sendo abençoados por esses estudos. Amém. A paz do Senhor e fiquem com Deus.